Boa noite, gente. Então, eu vou ler uma passagem bíblica nos 10 mandamentos, certo? Aqui para nós explicar um pouco esse texto bíblico, né? Que tantos declaram dizendo que Deus existe, certo? Existe um Criador. E esse Criador, eu vou falar o nome para vocês. E lendo, a Bíblia está dizendo aqui, dizendo, não tereis outro Deus, ou Deus. Um está no singular e o outro está no plural. Não terei Deus diante de mim. Preste bem atenção a essa Bíblia. Tanto o Deus no singular, como o Deus no plural. É o mesmo, certo? Muitos dizendo assim, mas está escrito com letra maiúscula e esse outro está com letra minúscula. Não existe isso. Nome é nome. Se ele estiver escrito em minúscula ou maiúscula, é o mesmo nome. Só que um está no singular e o outro está no plural. Né? A Bíblia está declarando que Deus não existe. Você entendeu? E os pastores, os pregadores de toda essa igreja aí, que está aí, né? Tanto a igreja católica como a igreja evangélica, pregando tudo a mesma coisa. Que diferença faz entre essas duas igrejas? Todas são católicas. O que quer dizer? Todas são do mesmo segmento. Aí a Bíblia se refere dizendo, se Deus não existe, está falando no capítulo de Êxodo 20, em versículo 3, né? Não tereis outros deuses diante de mim. E Deus. Por que eu disse Deus? Porque Deus é singular. E Deus é plural. É o mesmo nome. Então o povo interpreta as coisas da Bíblia Sagrada achando que está ensinando toda a verdade para o povo. Então nós vemos aí a falha humana sem capacidade de meditar no que está lendo e no que está falando. Então nós temos assim uma condição, como profeta eu tenho uma condição, eu sou da tribo de Benjamim, de Israel. Ferreira e Gama e Oliveira, pode pesquisar aí, vocês vão ver. Esses descendentes estão sendo procurados pelo Criador, pelo Espírito do Criador, chamado Yehoshua. Tá entendendo? Não é Deus e Jesus Cristo. É o único Criador que fez os céus e a terra e veio e morreu em forma de carne, mas não foi carne. Ele é Espírito. Os homens tocou, pegou, né? Mas ele era como fosse a carne cartilaginosa da nossa orelha. Não tem coração dentro desse corpo, não tem tripa, não tem fezes, não tem nada de impurezas, certo? Humana. Do nossos desejos, da nossa carne, da terra, não tem nada dentro do corpo do Criador. E nem ele provou e nem ele comeu. Porque muitos dizendo que ele participou com o discípulo que comeu na mesa com o discípulo. Não há nenhum relato e que esse corpo ingerisse alguma coisa humana da terra, feita pela mão do homem. Porque todas contaminadas por sangue. Certo? Desde o princípio. Né? A terra contaminada por sangue. Então, este cordeiro manso, que está falando em Isaías, no capítulo 2, em várias passagens de Isaías, e no Antigo também, esse cordeiro que está se falando aqui desde o princípio, que ele está desde o princípio, se ele já estava preparado desde o princípio, como ele nasceria de barriga de mulher, não tem nenhuma eficácia dizendo que ele nasceu na barriga de uma barriga da mulher. Ele já estava pronto. Ele só manifestou, como ele manifestou no monte para Moisés, manifestou para Paulo, derrubou no caminho do caminho de Damasco. Então, nós estamos, quer dizer, muitos estão aí na mesma igreja de Roma como Paulo estava no Atos 26, do versículo 1 ao 13. Tá vendo? O apóstolo Paulo se converte lá, quando ele se manifesta, derruba ele do cavalo, e ele aceita um hebreu
certo? Um hebreu que fala em língua hebraica. Quem é ele? Não é Jesus Cristo, não. Tá? Que deram no Novo Testamento lá, o Cordeiro, como Jesus Cristo, mentira, é Yehoshua de novo. Manifestado para Paulo no caminho de Damasco. E fala com ele, e ele se converte, que lá na Grécia já estava falando Yeshua, não falava nada de Jesus Cristo. Tá entendendo? Povo. Falava Yeshua. Iedeu, Shua, quer dizer salvação, quer dizer serpente. Então ali Agripa, que estava no reino de Roma, entronizado, é o reino de Roma, e entronizado em Jerusalém, comandando já Jerusalém. Você entendeu? Quem era esse entronizado que já estava dominado pela Igreja Católica na época? Ele já estava lá em Jerusalém, entronizado, tomando conta de Jerusalém, o Agripa. E Paulo chega no nome do Yeshua para pregar para os judeus. Os judeus rejeitam e Paulo persegue os judeus em nome de Yeshua, o Deus grego. Certo? E Yehoshua manifesta no versículo 14 e diz que é um hebreu que fala em língua hebraica. Então nós vemos aí as trocas de nome que Roma fez nas escrituras sagradas. É Yehoshua, não é Yeshua, tá? Yehoshua quer dizer ressurreição. Lá de João 1:1 diz assim, no princípio era o verbo. Certo? E o verbo se fez carne, quer dizer, uma carne, mas uma carne sagrada, santa, que não tinha tripa, nem coração, nada. Ele é um espírito pensador, aquele corpo. E em forma humana. Certo? Em forma humana, espiritual. Não é carnal como nós. Certo? Então, nós vemos aí a diferença entre as pregações real. Essa pregação que eu estou fazendo para vocês é uma pregação real das escrituras sagradas, tanto hebraica. Está lá no Isaías, está lá no Salmo 1, está lá no Salmo 23, falando do Criador, Yehoshua, está lá mais ou menos, hoje escrito, todos os escritos da Bíblia Sagrada, aproximadamente 7.000 vezes. Yehoshua, não tem nenhum outro nome citado das escrituras sagradas. Né? Como Criador, Yehoshua, quer dizer, rei, o evangelho da ressurreição. Que ele fez esse evangelho da ressurreição em quem? Adão e Eva. Fez Adão do barro, assoprou Nazaré na primeira ressurreição. É esse evangelho eterno que tem que estar sendo pregado por todos esses pastores que eles não pregam. Sabe do nome de Yehoshua, mas não prega o nome de Yehoshua. Preferiu pregar um título grego do que pregar o nome do Criador. Quer dizer, o homem se pendeu para a criatura e não para o Criador. E até hoje a igreja permanece, todas as duas, tanto católica como evangélica. Nenhuma faz diferença, todas são católicas. Né? É do Cristo e do Deus. Parte com o Criador, não tem parte com o Criador. A igreja, porque ela está mentindo. Você entendeu? E aí vocês verem o que eles estão lendo, é uma blasfêmia contra o Criador. João 4:22 fala que a salvação vem dos judeus, que quer dizer da língua hebraica, do hebreu que morreu por nós, na cruz. Entendeu? Não era cruz, era um madeiro. Entendeu? Chegava no madeiro e pregava, pegava nas mãos, não pregou no meio da mão, pegou no punho, para não rasgar e o corpo cair no chão. Esta é a verdadeira pregação, para que o povo saiba quem é o nosso Criador. O nosso Criador se chama Yehoshua, quer dizer ressurreição. Né? Você vai achar lá em Mateus, no primeiro capítulo, no rodapé está o nome Yehoshua e a mudança do nome do Criador. Bíblia Apologética da João Ferreira de Almeida. E no João, no capítulo também, primeiro também. Tudo definindo, tudo a mudança do nome do Criador. Então nós vemos aí que o verbo ressuscitar quer dizer Yehoshua. E Yehoshua também quer dizer ressurreição.
Tá entendendo? O Criador escreveu os 2 nomes no céu para mim em hebraico. Que o profeta vem assim, sabe quem é o Criador e quem é a grande besta. Que os pastores agora falam diabo, falam não sei o que, Lucifer, falam tudo isso, mas não falam o nome de quem é esse que está por trás das escrituras sagradas, que entronizaram dentro das escrituras sagradas. Quem é ele? O Yeshua, o Jesus Cristo. A grande besta. Que o homem está contemplando, e não o Criador, mas sim a criatura. Dizendo que é filho do Criador. O Criador nunca teve filho. Tá entendendo? Não foi o Espírito Santo que deu filho para a mulher. Por quê? Senão ele assim, ele se prostituiria com a mulher. E ele não tem parte dentro do ventre de mulher nenhuma. Porque ele já fez Adão e Eva do barro. Olha a declaração do Criador, no princípio. E por que a palavra mudou para frente dizendo que é filho? Não tem razão nenhuma. O Novo Testamento está todo errado. Entendeu? Mesmo assim, você ainda acha parte, mostrando na verdade que fala o nome de Yehoshua lá. Fala da ressurreição. Como falou lá em Adão e Eva, a primeira ressurreição. Em Adão e Eva. Entendeu? Um brotando do outro. Não foi feito filho. Tá entendendo? O Criador tem nós como servos. Que ele o criou. E não filho. Tá? Então nós vamos apresentando as escrituras sagradas de uma forma bem clara. Não podemos blasfemar contra a palavra do Criador. Então esses pastores todos são os falsos profetas. Eles sabem do nome de Yehoshua e não pregam. Todos eles que foi estudado, teólogo e tudo, sabem que o nome é Yehoshua, em português. Está lá em Mateus e João. Todas as Bíblias, de maioria de estudo, tem dicionário, você acha o nome lá. No rodapé da Bíblia, pode olhar no rodapé da Bíblia de João e de Mateus, está tudo escrito lá e falando a mudança. Então, é obrigado se ter discernimento do que se lê na Bíblia Sagrada. Não se lê Bíblia Sagrada como ela fosse um jornal, que é que esse povo das igrejas pentecostais está lendo a palavra do Criador como fosse um jornal, como fosse uma notícia qualquer. Essa fé é verdadeira? Não é. Por quê? Falam de cura e de milagre e até agora nunca me mostraram nenhuma cura feita por Jesus Cristo ou por Deus. Tá entendendo? Tá tendo uns milagres. Por quê? O que é que a Bíblia está dizendo lá? Vocês serão curados pelos deuses. Tá vendo? O Deus que eles estão falando aí. Por quê? Todos os pastores, padre, papa, bispo, tudo escondendo o nome do Criador, que não é para falar o nome verdadeiro para você, para todas as nações. Não é para falar. Mas mesmo assim o nome de Yehoshua já está entrando em todo o país. Por isso que está se aproximando o número da besta. O que quer dizer o número da besta? A sua digital, você já está caminhando para o número da besta. O que quer dizer? Recebeu já o nome do Jesus Cristo e depois vai vir, se ocorrer isso mesmo na verdade, você entendeu? Que agora você vai comprar tudo com sua digital. Tá entendendo? E ali já está embutido. Por quê? O que é que eu estou dizendo? O diabo vai dizer que ele é o diabo? Para vocês? Me diz aí. O diabo vai vir confessar dizendo que ele é o diabo? Não, ele vai dizer que ele é o salvador da humanidade, né? Dizendo que é filho do Criador sem ser filho do Criador. Entendeu? Olha a doutrina aí. Tá aqui, a doutrina tá aqui. Atos 26, do 1 ao 13, lê aí. Paulo confessou para os judeus que ele estava pregando o nome do diabo. Os judeus sabiam que era. E Yeshua. Aí o Criador derrubou ele quando ele começou a bater nos judeus, espancar os judeus, matar judeus. Com os 40 que ia junto com ele. Ele caiu do cavalo, quando ele se converteu, ele não perseguiu mais os judeus. Aí ele foi perseguido por quem? Por Roma. Aí a igreja disse, por que tu estava conosco e agora tu vem pregar outro Criador aqui para nós? Pegou e matou ele. Primeira viagem, segunda e terceira viagem de Paulo. Tá entendendo? Quando ele chegou em Roma, Caifás lá em João,
capítulo 2, mostra que Caifás tem a visão, uma revelação, que Paulo vai para Roma e não volta mais, foi morto. Tá vendo aí, meus irmãos, a verdade aí? Lance a mão de vocês. Preste atenção na mensagem da palavra do Criador. Não fique por cabeça de todos os pastores, vá orar. Põe o teu joelho no chão, fala com o Senhor. Ele disse, eu falarei contigo dentro do teu quarto, dentro da tua casa. Certo? Você ir à igreja, é bom que você vai conhecer a palavra e você saber o que esse cara está falando, que você tem que ter discernimento na cabeça, tem que ter sabedoria. Buscar do Criador. Porque estão confessando uma coisa e não está acontecendo. Tinha cego e tinha aleijado em cima da terra? Se esse Jesus Cristo estava curando todo mundo? Que era para curar todos. Independente dele ser crente ou não, é para curar todos. Porque o Criador amou a todos. Então não está havendo isso. Então aí você vê que está tendo uma grande mentira por trás disso, lançada. Enganando a todos. Não pode, a Bíblia diz que não é para enganar, é para falar toda a verdade. O pastor verdadeiro, ele sabe quem é o inimigo, quem é o diabo que ele diz aí, e quem é o Criador. Eu sei, porque o Criador falou para mim, mostrou na boca do pastor, na Igreja Universal, que o nome do Jesus Cristo era o nome da serpente. Quando ele abria a boca que falava, pronunciava o nome de Jesus Cristo, saía a serpente na boca dele. Tá entendendo? Aí eu disse, Senhor, ele mostrou o nome no céu para mim, eu não tinha pedido. O tetagrama do nome do Criador. Você pode puxar aí no YouTube, pode puxar no Face, pode puxar em qualquer canal de exposição aí, de canal virtuais. Então você vai ver o tetagrama, aquele tetagrama que quer dizer Yehoshua, tá? Não tem o Shevás, A, E, I, O, U debaixo das consoantes. Certo? As vogais não está no escrito hebraico, não tem as vogais debaixo das consoantes, que quer dizer, o que o Espírito do Criador falou, ela tem que estar intacta. Tá vendo aí? Não tem um trecho lá em Mateus que diz assim, né, que não é para tirar nem um I e nem um J. O que foi isso aí? Inibiu de todo mundo pesquisar para saber da verdade. Inibir a sua consciência. Não? Você tem que aprender o que está escrito na Bíblia, mas ele diz que não é para tirar nem o I nem o J das escrituras sagradas. Por quê? No hebraico não existe a letra J no alfabeto hebraico. Como foi que eles escreveram o nome de Jesus Cristo na Bíblia? O Y. Onde é que está lá na Bíblia, dos escritos hebraicos? Não tem, que eu não encontrei até agora dentro do alfabeto hebraico. Que eles estão dizendo lá o iota. Tá? Você encontra essas letras tudo no Salmo 119. Está escrito debaixo de cada passagem do Salmo, pode ler. Pega o Salmo 119 e vai ler lá. Alfa, beta, gama, delta. Você vai ler toda a letra do alfabeto hebraico, não existe a letra J. Tá entendendo? Então aí vocês estão com a convicção, com isto, aí vocês aprenderem o que é as escrituras sagradas. Não é falar qualquer coisa. Um pastor não pode abrir a boca para ele falar qualquer coisa. Tá entendendo? Eu sou pastor da igreja de Yehoshua. Tá? Eu não posso abrir minha boca para blasfemar contra os escritos da Bíblia Sagrada hebraica. Você entendeu? Que foram verdadeiros. Foram os profetas escolhidos. E eu fui escolhido do mesmo jeito que o Criador me falando. Desde católico, eu era católico. Tá sentado lá no banco da igreja e o Criador falando tudo para mim. Porque o Criador procura os judeus. Os filhos dele, todos são descendentes. Ferreira, Gama, Oliveira, Dourado, Pereira, Carvalho, Oliveira, Rodrigues, Gomes, Matos. Entendeu? É esse povo, essa descendência. Tem mais. Só no Brasil veio as 12 tribos pro Brasil. Né? Eu vou falar tô pregando a palavra aqui, vou falar outra coisa bem. O Brasil, quando é descoberto, que vem, né, o povo de Portugal, e aquelas das ilhas de Tordesilha e tudo que fazem, todo aquele culto, ali o povo já estava, o povo judeu já estava no Brasil. E eles disseram que era índio.
Quando anunciaram o nome de Jesus Cristo para esse povo, eles não aceitaram, eles iam matando. A igreja encobria os crimes que eles faziam para dizer que não estava matando judeus, estava matando judeus. Não era índio, não, era judeus, que tinha atravessado para o Brasil. Ainda não se chamava Brasil, entendeu? A terra não tinha sido nem descoberta quando os judeus chegou no Brasil. Olha nós aí, todos os descendentes estão aqui dentro. Por isso que o Brasil tem 85% do sangue do povo brasileiro é judaico. Tá vendo aí a descoberta como que é? Vá procurando o seu nome e botando lá no YouTube que aparece seu nome de onde você veio. A descendência. Entendeu? Eu tenho 3 descendências. Oliveira, Ferreira e Gama. São judeus. Então nós vemos aí a grande pregação que a igreja faz, ela blasfêmia contra o Criador Yehoshua. Está pregando Deus e Jesus Cristo. Entendeu? Então nós vamos prestar bem atenção o que está se lendo nas Escrituras Sagradas. E eu quero que qualquer pastor me descomprove o nome. Eu desafio ele para me comprovar que não é o nome de Yehoshua. Que já foi revelado no céu para mim 8 vezes o nome escrito, o Criador escrevia. E dizia, vai e leva o meu nome para o meu povo, que eu vou destruir Roma. Tá a profecia já na minha boca que o Criador deu, viu? Toda a nação. Roma vai ser toda destruída. Porque mexeu nos escritos da Bíblia Sagrada Hebraica. Então essa Bíblia nossa, ela completamente, nós estamos lendo, mas ela está toda adulterada. Entendeu? Muitas passagens eles passaram, misturou com o nome dos deuses. Né? Nós está querendo se chegar ao Criador, se chega mais o povo com fé, pedindo fé, sofrendo, né? A busca da fé verdadeira, mas é obrigado a buscar a revelação do Criador. Diz, Senhor, tu me fala, não me deixes enganado. Como esse pastor está falando, não me deixes enganado. Eu sou pequenino diante de teus olhos, mas eu quero saber que ele disse que não deixaria nenhum dos seus enganado. Então, um homem nenhum, que seja pastor, que seja padre, que seja eu, que seja quem for, não pode enganar vocês. Vocês têm que ter a plenamente certeza que o Espírito do Criador não deixará ninguém enganado. Você não morrerá enganado. Que ele disse que ia se manifestar para o seu povo. Isaías 52, versículos 5 e 6. Olha lá. Diz, o profeta anunciará o meu nome naquele dia. Eu fui escolhido dessa forma. Para anunciar o nome dele. E ele escrevia no céu para mim. E falando comigo desde criança, com 4 aninhos de idade. Tá bom, meus irmãos? Uma boa noite. E que vocês prestem atenção nessa pregação que eu fiz hoje. E pegue o texto bíblico e comece a definir sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que quer dizer, a blasfêmia contra o Espírito Santo, quer dizer, trocou o nome do Criador. Yehoshua para Yeshua, depois botaram para Jesus Cristo, né? Então foi aí. Jesus no né? Então foi tudo fazendo, definindo, botando o nome da criatura e tirando o nome do Criador. Na sua morte, eles tiram. Lá na cruz não tem que estar I-N-R-I. Tem que estar E-R. Né? Que é o tetagrama do nome do Criador. E-R-S-H-R. Então tinha que estar essa sigla lá do nome para anunciar e dizer que é o rei de Israel. Tá entendendo? Que veio para Israel, criou o seu povo, né? Depois de 2.500 anos que o mundo existia, ele criou o seu povo para segurar as escrituras sagradas, a profecia. Por isso que aquele povo foi criado e sofre até hoje. É o povo mais humilde que tem em cima da terra. Por toda a miséria que corre, que todo mundo faz guerra contra eles e querem destruir e não consegue. Por quê? Eles foram feitos cabeça, eles não são cauda. Ninguém consegue acabar aquele povo ali. Porque a mão do Criador está sobre ele. Tá bom? E aí, tá aí a profecia, está aí as escrituras, e que o Criador me dê mais palavras para que eu possa falar para vocês. E lendo as escrituras e mostrando os textos. Aí tem um monte de texto que eu citei. E vocês seguram e vão ler e prestar atenção, por favor, né, na todas as palavras que eu falei aqui. Se quiserem fazer alguma pergunta, faça alguma pergunta, eu estarei pronto para responder depois.
Tá bom? Um abraço, boa noite, que o Eterno abençoe vocês. Tudinho amanhã no dia de sábado, o único dia santo e sagrado. É agora de noite, às 6 horas entrou o santo sábado, né? O pôr do sol. E amanhã o dia todo, que é o dia. Né? Ele disse, estava em treva, ele disse, haja luz. Né? Aí houve o dia. Tá bom? Um abraço para todos aí.